Salve, salve galera BR, eu sou Cascudo Pescador, sejam todos bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós vamos falar aqui sobre um pequeno inversor e muito bom micro inversor, aliás, que eu trouxe no meu canal principal. Eu vou falar um pouquinho dele aqui, também dar mais umas dicas aí para você que deseja montar esse projeto. Eu super recomendo para você que está começando eletrônica começar a montar projetos pequenos assim, bem interessantes, para você estar analisando como que é o desenvolvimento do circuito, como que você desenvolve, dando os primeiros passos, se interagindo um pouco mais com esses pequenos projetos, fazendo modificações, alterações a gosto, para você conseguir pegar o conteúdo da eletrônica com mais facilidade. Tá, aqui é um projeto muito simples, pessoal, que mesmo assim demanda conhecimento, você precisa ter conhecimento desse conhecimento para poder estar desde a solda até os testes com os componentes, a substituição deles, os componentes que talvez você não tenha e precise estar substituindo. Então é muito interessante e eu recomendo você assistir esse vídeo do início ao fim, porque às vezes pequenos detalhes lhe ajudarão bastante nessa caminhada que é eletrônica. Existem muitos ramos de eletrônica e eu sou humilde em falar que eu não sei tudo em eletrônica. Então eu acho que toda pessoa que quer saber tudo, ela realmente não sabe nada. A gente precisa da humildade e saber que a gente não sabe tudo. Ser sábio em saber que a gente não sabe tudo. Por isso, eletrônica é uma constante na aprendizagem da gente, porque a gente passa todo momento aprendendo novos conteúdos. Por exemplo, desde quando você se forma, você vai estudar o conteúdo em forma geral, todos os componentes, no que você vai utilizar esses componentes. Quando você vai fazer um artigo, você vai escolher a área que você quer fazer o artigo na área de eletrônica, mas depois você faz uma especialização, vai trabalhar, por exemplo, na área de telecomunicações, ou na área de amplificadores, ou vai ser projetista. Então, nem sempre a gente sabe tudo de todas as áreas. O processo de aprendizagem é constante. Por exemplo, a minha área é mais amplificadores e RF, mas mesmo assim, pessoal, eu navego em várias outras áreas de eletrônica também. E aqui nós vamos falar desse pequeno microinversor que ele é capaz de atuar como um ladrão de Joule e utilizar até o último Joule da pilha ou fonte de alimentação. Tá, sabendo disso, sabendo que ele é quase um ladrão de Joule, mas não é um ladrão de Joule, porque o ladrão de Joule é um conversor DC, CC, ele converte energia contínua em energia contínua. Ele vai roubar até o último volt, até o último Joule, para poder estar te fornecendo energia elétrica lá no final da ponta. E aqui não, nós temos um circuito que ele vai converter, e no circuito, quando ocorre a transformação de corrente contínua em corrente alternada, nós chamamos de inversão. Tá, pessoal? Então, frisando bem isso, conversão de energia contínua para energia contínua, inversão de energia contínua para alternada ou vice-versa. Nós temos aqui um circuito muito baseado então no ladrão de Joule que tem essa capacidade, mas não é um ladrão de Joule pelos motivos já explicados. Aqui, pessoal, nós temos os MOSFETs aqui, que é o IRF 630, você pode utilizar o IRF 640, 634B, o IRF Z44N, o IRF 3205, IRF-P 3207, entre outros diversos MOSFETs de canal N que sejam de potência. Vamos à explicação, nós temos dois MOSFETs, temos alimentação positivo e negativo. A alimentação aqui vem nesse fio vermelho que vai para os resistores. Dos resistores alimenta os gates, que são as portas desses MOSFETs. Também aqui do fio vermelho, que é positivo, que é a alimentação escolhida inicial, ele vai até na bobina. Da bobina ele contorna, vai para esse tape, que é a junção central dessa bobina, que são 5 espiras. Aqui tem dois fios que contornam e se unem no meio, fazendo um tape, uma derivação central, que passa, contorna a toroide. Daí vem aqui até os drenos, alimentando os drenos dos meus MOSFETs. Nós temos um capacitor aqui para a curiosidade, para ele estar carregando, e quando ele carrega, ele gera a oscilação necessária para esse circuito. Esses diodos aqui, eles estão aqui justamente para proteção e para não estar queimando o nosso circuito. Se tiver algum surto aqui, o MOSFET ele queima. Nós já falamos o secundário então você vai dar 5 voltas e fio duplo em volta da toroide.
É bom você fazer com fios e cores diferentes, depois você pega e junta o centro. O que fez o início aqui, por exemplo, o branco, vai no gate do segundo MOSFET, do último MOSFET, e o que veio por baixo aqui, terminando, vai no primeiro MOSFET. O secundário aqui é muito simples, é fio de 36 AWG, fio esmaltado de cobre, você vai dar 15 voltas em volta da toroide. Eu sempre recomendo você estar seguindo um padrão. Se você iniciou aqui, por exemplo, o teu enrolamento, eu recomendo você iniciar desse lado o enrolamento. Ok? Iniciar desse lado o enrolamento. Nós temos um núcleo em ferrite. Você pode utilizar núcleos maiores, ferrites diferentes, mas eu estou utilizando um núcleo padrão, que até foi removido de fonte ETX. Esse núcleo ele mede em torno de aproximadamente 3 centímetros de diâmetro, o diâmetro do núcleo. Já o diâmetro não interfere muito no funcionamento. Você pode utilizar ferrites maiores que você vai obter uma potência na saída maior. Tudo isso aliado com o circuito, com os MOSFETs. Não adianta ter um bom enrolamento se eu não tiver MOSFETs adequados. Então, o que acontece é o seguinte aqui. Nesse projeto, nós precisamos de um capacitor de 3.3 micro por 250 volts. 3.3 será de código 335, mas como é um capacitor deveras muito difícil de encontrar por aí, encontrar em sucata, só comprando mesmo, nós podemos utilizar um capacitor de 1 micro, que também vai funcionar assim como nesse projeto, que é de código 105 por 250 volts. Você pode encontrar esse com facilidade em fontes danificadas de computador. Você consegue encontrar esse capacitor no estágio de retificação de energia da fonte. Um detalhe muito importante também para você que quer trabalhar com esse circuito em uma voltagem muito pequena é essa bobina aqui. No projeto original é aconselhado usar de 220 UH, que é a indutância medida da bobina, que você conseguirá utilizar em pequenas voltagens. Por exemplo, se eu aplicar 1 volt aqui, ela já irá funcionar. Então, eu vou erguendo a tensão e vou ter uma tensão de saída aqui alternada. Já se eu usar bobinas menos de 220 UH, por exemplo, 100 UH, 50 UH, o meu circuito ele só irá funcionar com tensões acima de 10 volts. Aí eu vou ter que ajustar minha fonte para ver em qual voltagem que esse inversor vai estar trabalhando e qual tensão que ele vai estar me entregando aqui no final. Então, lembrando que essa bobina é muito importante. E quanto maior a indutância dela, mais o H, maior ela terá a capacidade de trabalhar com tensões bem baixas. Um exemplo, 1 volt ela já irá funcionar. Por exemplo, 1 volt já irá funcionar. Depois só ergo a tensão para obter uma tensão alternada desejada aqui no final da toroide. Se eu quiser retificar, também posso usar diodos retificadores para obter uma tensão retificada no final, uma tensão contínua. Se você tiver mais dúvidas sobre o desenvolvimento desse projeto bem bacana, estarei disponibilizando o projeto no link abaixo do vídeo. Agora vamos fazer um pequeno teste aqui para vocês verem. Fazendo o teste com um inversor, eu estou alimentando ele com 1 volt, quase 1 volt e meio, aqui na minha fonte de bancada. E agora nós vamos fazer um teste. Essa tensão ela não acende nenhum LED, é muito fraca, com aproximadamente 50 miliamperes. Agora nós vamos mudar o meu multímetro na escala de energia alternada e vamos fazer um teste com o LED. Geralmente quando o inversor está ligado, ele faz um ruído peculiar, tipo um assobio. É sinal que ele está funcionando e você deve tomar muito cuidado ao estar tocando nele. Principalmente se você sabe, principalmente se você tem conhecimento ou a informação de que ele pode gerar uma alta tensão. Já aqui nós temos, pessoal, aproximadamente 13 volts alternados. Se eu retificar essa tensão, no final das contas, eu quase que obterei mais de 15 volts retificados. Eu quero ver se eu consigo baixar a tensão. Para mim está acendendo um LED. Olha galera, eu consegui então fazer o ajuste e ele chegou a aproximadamente 3.9 volts. Então, se com 1 volt e meio eu tinha aproximadamente 13 volts, quase 14 volts, aqui eu tenho uma tensão
muito pequena, pessoal. Uma tensão muito pequena mesmo, com menos de 1 volt chegando no meu circuito. Agora nós vamos fazer um teste aqui. Agora vamos fazer um teste aqui com LED para ver se ele vai acender. Como vocês podem ver, ele acende bem fraco o LED. Mas isso com a tensão menor do que 1 volt chegando da minha fonte até no meu microinversor. Então conseguimos constatar que esse microinversor ele consegue operar da mesma forma que um ladrão de Joule, utilizando o máximo de tensão que a fonte consegue entregar e convertendo ela em energia elétrica. E se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative a notificação para estar recebendo vídeos novos, compartilhe o vídeo para estar ajudando o canal a crescer e deixe aquele fantástico like.